bem, eu estou recebendo hoje aqui no Bom Dia Top a Sarah Rios. Ela é a idealizadora e também a diretora, proprietária da escola 4C Bilingual Academy. Ela já esteve aqui no Bom Dia Top conversando com a gente sobre outros assuntos. Não vamos falar hoje sobre educação, mas especialmente sobre um projeto que há 10 anos começou aqui em Bauru e deu muito certo, né, Sarah? Estamos falando da escola, da 4C. No começo, quando você estava construindo aqui em Bauru, o que passava na sua cabeça? Qual era o objetivo? Bom dia, Sarah. Bom dia. Olha, o que passou na minha cabeça, primeiro eu tinha realmente uma vontade de fazer uma educação diferenciada para o mundo que nós vivemos hoje e o mundo que nós vamos viver. Pelos trabalhos que eu tinha na indústria, era óbvio que nós precisávamos preparar as pessoas para essas mudanças de forma diferente. Então, eu tinha uma vontade, agora coragem de fazer diferente, não? Então, essa coragem de empreendedor, de falar que realmente vai se dedicar a isso, vai arriscar. E se nós vamos achar pessoas juntos, não? Tantos professores, de formar pessoas, de achar pessoas que pensam isso, que querem se dedicar a isso, e pais que querem compartilhar essa nova forma de fazer a educação. Realmente é um salto de coragem de muita gente, não? O que eu pensei nesse momento é, será que eu vou conseguir? E aí eu perguntei em Bauru. Por que Bauru? Porque eu morava aqui. E falei, se dá certo em Bauru, pode dar certo em outros lugares, mas a fazer algo diferenciada no interior para o mundo do século XXI, do novo milênio, do interior, será que vai ter sintonia? Mas eu sempre falo, não precisa de todos, precisa de alguns para começar. Então, realmente, 10 anos atrás, conseguimos alguns. E agora, com 10 anos, acho que nós fizemos um impacto, no mínimo, de conseguir que as pessoas questionem o que é educação, o que é uma formação numa cidadania, o que é uma pessoa responsável, atuante dentro da sua comunidade, sociedade, quais são os limites, as crenças limitantes que talvez não permite que a pessoa chegue a seu potencial, a sua individualidade, e como que uma escola pode formar pessoas para ser o seu melhor. Uhum. E não ficar uma média, e não fazer só para uma prova, e não formatar. Eu acho que a questionamento, o que é a escola? É uma instituição que formata, que forma, ou ela que liberta para o seu potencial, e que esse potencial pode ser diversos e muito mais rico, muito mais desafiador, muito mais colaborativo, criativo. E eu fico muito feliz que nós queremos mostrar que pode fazer um processo bem diferente e tem resultados espetaculares. Eu me lembro, Sarah, eu já te conhecia há 10 anos atrás, não vamos revelar a nossa idade por conta disso. E quando nós conversamos logo no início da escola, uma das questões que chamou a atenção foi o bilinguismo. E eu me lembro que você falou assim, mas não vai focar só no bilinguismo, porque isso não é o principal. E não é mesmo, né, Sarah? Queria que você explicasse, porque foi a primeira escola bilíngue, talvez no interior do estado de São Paulo, mas o bilinguismo era apenas uma parte de todo esse projeto. Não, realmente, o bilinguismo ela é importante no aspecto cultural, que realmente de abrir a cabeça de que tem outras maneiras de falar outras culturas. Então, dentro dos 4 Cs, uma é cultura, um é respeitar minha própria cultura, entender minha própria cultura também, para apreciar a cultura dos outros. E língua ajuda a fazer essa abertura, que é realmente de respeito ao outro, de empatia, de entendimento das diferenças. Agora, a língua em si, no mundo cheio de uma revolução, de informação, de dados, de tudo que e globalização, nós precisamos dar acesso. Nós precisamos a vida toda saber aprender. E uma das maneiras que nós aprendemos é ter a liberdade de escolher no mundo inteiro com quem nós queremos conversar, aprender, implicar, contribuir. E para mim a língua para essa contribuição e essa colaboração é inglês. Ela transita
Então, não é... Claro que nós trabalhamos um inglês acadêmico, nós trabalhamos também o inglês do dia a dia, mas menos que uma escola inglês que trabalha, talvez, como pedir um cardápio. Nós estamos em um trabalho imerso e contextualizado de resolver problemas e estudar informações em uma outra língua. E isso te dá acesso, te dá pontes para o mundo inteiro. Então, essas conexões realmente são o motivo para o bilinguismo, não por causa do inglês. A melhor língua, ela acabou sendo o que foi escolhido como a língua mais de trânsito do mundo. Então, eu acho que é isso, trânsito, mesmo que eu decido ficar minha vida toda em Bauru. Eu posso ter fornecedores, clientes, amigos no mundo inteiro, posso trabalhar em outro lugar e nem sair da minha casa hoje em dia. Então, mas a língua é importante. Eu também me recordo que tem um trabalho muito, muito forte na base. São crianças que entram na escola e elas continuam. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do que começar cedo. O cedo, ela é importante porque vem um pouco desses crenças limitantes. Então, primeiro, nós nascemos com curiosidade. Nós nascemos querendo aprender com muita vontade. E nós esforçamos muito para aprender quando nós temos essa curiosidade junto. Às vezes, a forma que a escola adestra, formata, é podando o pensamento, a liberdade, as escolhas, as opções, as alternativas. E muitas vezes que você é colocado numa situação onde, desde muito pequeno, você tem que dar a resposta certa que alguém queira que você dá. E isso que realmente nós temos que começar cedo, que isso não acontece. Então, nós precisamos trabalhar outro lado. O que é autonomia? O que é responsabilidade? Ou como correr atrás das pessoas, como tratar os outros com respeito, como conversar com respeito, fomentar de que o erro é um convite para aprender e ela não é um fracasso. E cultivar essa curiosidade. E colocar isso de uma maneira contextualizada, com muito iniciativa dos jovens. E isso acontece desde muito pequeno. E nós recebemos no começo da escola, 10 anos atrás, de várias outras escolas. E uma das coisas que me marcou, talvez, era a forma que as crianças tinham aprendido de escrever. Então, eu escrevia pouco, escrevia de forma pequena e com borracha na mão. Rapidamente, corrigindo os erros, mas de expressão, de ideias, de entender, organizar minhas ideias para o outro, de fazer um texto rico, não era foco. Então, logo nós precisamos tirar as borrachas de todo mundo e falar, não, borracha não pode ter mais. Se você quer mudar, você muda, coloca uma linha nela, para que nós vamos fazer um processo, que é um processo realmente de escrever, que é primeiro pensar em ideias, discutir ideias, depois organizar ideias, depois escrever, depois pensar nas melhores palavras. No final, nós vamos editar e publicar e trabalhar isso. Mas o processo de se expressar, ser entendido e compreendido, ela não é esse processo pequeno de só tentar escrever certo. Isso realmente me marcou muito. E claro que aparece na arte, na música. Hoje eu fico muito feliz com os jovens que entram desde cedo. A seu desprendimento rápido de que, olha, se eu não sei ainda. Se eu quero saber, eu vou atrás de um recurso que vai me ajudar a saber disso. Eu vou me esforçar para saber isso. Então, essa abertura, para mim, é tudo. E, Sara, a escola, ela deve ser um espaço não só de aprendizado, mas do conhecimento. A escola é um espaço que deve proporcionar criatividade, desenvolvimento. Como é que você enxerga a educação no Brasil hoje, onde muitas vezes a escola é vista apenas como aquele espaço onde só passa conteúdos, mas esquece de outras facetas como cidadania, como cultura, como conhecimento e tudo mais? Ainda a gente precisa dar uma avançada nesse setor? Sem dúvida. Eu acho que temos que pensar nos espaços e no tempo.
o tempo que nós temos para ser curioso, o tempo que nós temos para ter um pensamento diferenciado e estudar e correr atrás de aprendizagens, versus sentar e ouvir a fala do outro e decorar algo. Eu acho que isso não prepara para o mundo que nós estamos vivendo e certamente o futuro que esses jovens vão viver. Isso realmente, eu acho que o conteúdo é importante, mas a forma que nós aprendemos talvez é mais importante do que o conteúdo em si, porque nós vamos precisar continuar aprendendo e tendo dúvidas. Agora, a escola, hoje, eu acho que me frustra um pouco a discussão na educação, com toda a tecnologia, ainda acredito que nós estamos olhando para o retrovisor. O que o Brasil não fez e o que outro país fez e o que nós podemos fazer para chegar onde eles estão. Eu acho que nós temos que pensar onde que nós vamos e que tecnologia pode nos ajudar para chegar lá no futuro, não no passado, nem no passado do outro país, porque mesmo esses conteúdos estão sendo revistos no mundo inteiro. O ONU faz mais ou menos, na época que a escola nasceu, a própria ONU estava revendo quais são os conteúdos escolares mundiais. E chegou a falar, olha, vamos falar de habilidades e não de conteúdos. Essa discussão não chegou no Brasil. Então, nós ainda estamos falando de uma coisa do século passado e olhe lá, 2 séculos atrás. Então, a pergunta é isso que nós queremos para nossos jovens ou nós queremos mais? E com a tecnologia, se faz tudo errado. Então, esse negócio, eu não fiz nada certo. Ok, tudo bem. Vamos nos lamentar sobre isso, vamos aprender sobre. Mas eu posso ter uma solução muito revolucionária. Agora, qual é o problema da educação? Nessa mundial, eu estava com uma pessoa em um congresso, Harvard, uns anos atrás, e ele falou as duas coisas. A educação não muda no país, porque é um lugar conservador, com pessoas dentro da escola conservadores, pais que têm dificuldade, mesmo que sabem que está errado, têm medo de mudar, e governos que mudam cada 4 anos. E o governo não vai ter resultados em 4 anos de uma mudança da educação, vai ter resultados em 20 anos. Então, a coragem de mudar a educação é um problema mundial. Então, realmente, só as escolas particulares e as escolas incubadoras, charter schools, etc., que começam a criar esses pilotos de ideias diferenciadas para que realmente nós conseguimos aprender, pegar mais coragem para replicar isso. Porque o segundo problema é como replicar um bom modelo. É fácil replicar más modelos. Então, se eu pego o livro e eu falo o que está no livro, quem vai ser na prova, e eu não tenho muita discussão, isso engana que eu gosto, não? Ela é mais fácil de comprovar um resultado, mas o resultado, será que esse é o objetivo mesmo? Esse resultado está nos atendendo? Então, essa segurança, coragem, a educação é muito difícil, é um problema mundial. E, Sara, você tem trabalhado um conceito que é a Agenda 2030, que agora está sendo muito... Você falou da questão da ONU, né? Agora a ONU está trabalhando essas questões aí. Como preparar esse novo contingente de jovens e adultos para o século XXI? Acho que esse é um bom gancho em termos de que na educação nós falamos que às vezes nós temos que o mundo gostoso de aprender, que dá energia, que dá curiosidade, é um mundo mais complexo. Agora, para aprender, às vezes eu tenho que domar o complexo para que ela fique mais atingível, mais acessível. Agora, o mundo acessível, atingido, domada, ela é pouco interessante, ela é pouco relevante e dá pouco interesse. Então, se eu tenho pouco interesse e ela não é relevante, eu acabo não aprendendo dessa forma domada. Então, é uma conversa de como fazer algo interdisciplinar. Então, as metas do ONU são interessantes porque são interdisciplinares. Então, você vai usar uma meta e que você fala, então, o que nós precisamos pensar em geografia sobre isso, na língua que nós vamos falar, vamos criar um jogo e usar programação, vamos pensar na arte, de como expressar isso de uma forma artística. Nós temos várias maneiras, vamos pensar na biologia,
muitas das metas da ONU têm a ver com biologia, com mudanças de acesso aos direitos humanos ou direitos das externalidades do ambiente, etc. Isso é rico. Como resolver um problema de verdade, que não é uma coisa da escola. A escola não deve ser um lugar para se preparar para o futuro. Ela deve ser um lugar onde eu vivo algo relevante e eu falo sobre isso, discute isso, resolve. Então, realmente, esses assuntos transversais e interdisciplinares são complexos, interessantes, da curiosidade, da inovação. Agora, nós precisamos ter espaço e tempo para pensar nisso, porque realmente é muito mais fácil falar, não, vou dar um capítulo em geografia, um capítulo em biologia, um não tem nada a ver com o outro, e vou dar uma redação sobre outra coisa. Isso, para qualquer um aprendendo, é frustrante, é desmotivante, e ela realmente acaba não atendendo aos objetivos, eu acho. Muito bem, Sara, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, poder estar com a gente no Bom Dia Top, dividir um pouquinho desse conhecimento, compartilhar com os nossos ouvintes e desejo mais 10 anos para a escola. Só que você não vai demorar 10 anos para voltar aqui, né? Você volta já no ano que vem, nos próximos eventos, para a gente poder falar e conversar mais uma vez. Parabéns, fica o seu recado aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada e realmente eu sou agradecida para Bauru, a região, porque a escola realmente... Ela nasceu aqui, ela formatou aqui e as pessoas abraçou ela aqui. Então, realmente, espero que mais 10, que nós fazemos, mais 10 não é iguais aos últimos 10. Melhores ainda, tá bom? Mas obrigada para todos. Obrigada.